tá falando e nos comentários. Oi, Ana, Oi, tudo bem? tudo bem? Olha, vamos esperar uns 2, 3 minutinhos, as pessoas estão entrando e vamos conversar informalmente como se nós estivéssemos tomando um chá. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem. E você? Ótimo. Como foi a sua. Sem dar muito spoiler, porque nós vamos falar sobre isso na live. Como foi a sua volta? Porque a sua ida eu acompanhei das férias. Foi muito boa, assim, foi muito boa a sensação de voltar, né? A gente gosta muito de morar na Irlanda, Uhum. então quando a gente voltou, agora a gente percebeu, assim, que realmente é o país que a gente quer continuar morando, assim, né? Porque a Ah, sensação de você não voltar. tinha ido ainda no Brasil Eu não depois tinha que ido pro você. Brasil ainda. A Ah, gente já legal. tinha saído da Irlanda, né, e voltado, mas a sensação de ir para o Brasil e ter voltado para a Irlanda, né, o Brasil que costumava ser a nossa casa, e agora a gente ter voltado, né, aí a gente sentiu essa sensação realmente assim, nossa, sentimos falta da Irlanda, sentimos falta da nossa casa que agora é na Irlanda, né? Então foi É, muito especial assim a sensação de voltar de novo. legal. Bom, Ana, eu vou começar a live, né? Você, pelo que eu vi um pouco do seu Insta, você disse para mim que você era mineira, né? Isso. Você era mineira, é ótimo. Você é mineira, mas migrou para o Tocantins e depois emigrou para a Irlanda. A Isso. primeira coisa que eu quero saber é por que sair de Minas para ir para o Tocantins? Na época que eu saí de Minas para ir para o Tocantins, eu tinha 12 anos. Então foi Uhum, por causa que meu pai passou num concurso para trabalhar em Palmas, né, no Tocantins, e aí a gente se mudou com a família. uhum, Então foi por isso que a gente mudou de Minas para o Tocantins. uhum, E na época ninguém nem conhecia o Tocantins direito, né? Tinha o Estado Novo. Ele tem, acho que 32 anos. Então é um estado novo que ninguém uhum, conhecia, então a gente foi para um lugar assim totalmente novo, que a gente nem tinha ouvido falar direito ainda, né? uhum. Ah, e aí você migrou para lá com a tua família e como foi a sua adaptação? Porque eu sou de família mineira. E Minas tem outra culinária que lá ensina, obviamente. Eu sempre digo que o Brasil são vários países dentro de um, né? Nós somos várias culturas dentro de um país só. E como foi para você essa adaptação, né, no começo, na escola, na- com a questão da culinária e tudo isso? Porque foi um primeiro momento que você mudou de um ninho para ir para outro lugar novo, né? Isso. Assim, eu lembro de. Eu tinha 12 anos, né? Então eu lembro de. A gente foi de carro, né? A minha família. A gente morava em Sete Lagoas, que é uma cidade perto de Belo Horizonte. E a gente foi para Palmas de carro, né? Com a mudança, assim. E aí eu lembro de ter ido a viagem quase toda chorando. Foram uns 2 dias de viagem que eu fui chorando, porque eu nasci em Minas, né? E aí eu cresci Uhum, em Minas. Então eu tinha amizades, né? Na escola, na igreja. Então foi muito difícil, né, essa mudança, assim, porque pra mim, né, igual, a gente não conhecia ninguém no Tocantins, não tinha família no Tocantins, então era um mundo totalmente novo. Só que aí eu entrei na escola, fiz amizades, né, aí fui me adaptando, assim, né, e o principal foi o calor, porque Palmas bate 40 graus fácil, né, e uhum. Minas faz calor, mas faz frio também, Faz e mais frio, Tocantins né? nunca faz frio. Então, o primeiro impacto assim foi o calor, a gente sentia muito calor e depois o corpo acostuma. E sobre Uhum, a culinária, uma coisa interessante sobre o Tocantins é que ele, como é um estado novo, ele tem uma mistura muito grande de pessoas de todo o Brasil. Né? Então, lá uhum. você encontra muito mineiro, encontra muito paulista, encontra pessoas de todo lugar do mundo. Então, é um estado que ainda está criando a sua própria cultura, eu acho, assim, que não tem muito definida até uma culinária, mas a gente se acostumou bem, assim, né? Com Uhum. tudo. E aí eu adaptei, assim. E aí eu passei muito tempo lá em Palmas e eu me adaptei totalmente. Hoje eu me considero até mais tocantinense do que mineira, né? Porque eu morei mais tempo da minha vida no Tocantins do que em Minas. Uhum, que legal. E como foi assim para você? Do nada você falou assim: ah, eu vou para a Irlanda, eu vou emigrar. Aliás, você está na Irlanda acompanhando. Eu não quis muitos. Eu gosto de conversar assim, como se nós estivéssemos batendo um papo de Uhum. amigo. Então me conta como surgiu a questão de você ir para a Irlanda.
Surgiu assim, o William, ele sempre teve a cidadania suíça, porque o avô dele era suíço, então desde pequeno, quando ele nasceu, né, ele foi registrado no consulado, então ele sempre teve a cidadania, né, sempre soube Esse dessa é o seu possibilidade. marido. O William é meu marido. Ele sempre soube Uhum, dessa possibilidade de que ele poderia morar fora por ter a cidadania. Então sempre foi um uhum, sonho dele, assim, ele nunca tirou isso da cabeça. E quando a gente casou, ele sempre falava isso, mas eu sempre achava que era loucura, né? Largar tudo no Brasil e se mudar para fora, né? E uhum. aí, a primeira decisão, assim, lógica era a Suíça, né? E aí a gente começou a pesquisar e tudo, e ele foi me mostrando, assim, ó, tem gente que mora lá fora, tem gente que fala que é bom. A gente foi assistindo vídeos, nós começamos a assistir muitos vídeos sobre a Suíça, depois vimos que o custo de vida na Suíça era um pouco caro, né? Você pode falar melhor sobre isso. Não, Aí me começamos, diga. e aí começamos a pesquisar a Alemanha, né? Aí a gente meio que desistiu por causa do idioma, porque o Uhum. William fez 6 meses de curso de alemão e achou muito difícil. Falou assim, não, não dá, o alemão, assim, É. é muito difícil. E aí a gente só sabia o português, né? A gente pensou, não, então vamos para o país de língua inglesa, que eu acho que vai ser mais fácil aprender o inglês do que aprender o alemão, né? Aí a Uhum, gente começou a ver outros países, começamos a pensar em Inglaterra, e aí só que a uhum, gente já tinha uma amiga que tinha vindo para a Irlanda fazer intercâmbio, e a gente já uhum. tinha um amigo que morava aqui na Irlanda, né? Morava atualmente. E aí a gente começou a conversar com ele, e aí ele foi falando pra gente da Irlanda, que ele estava gostando de morar aqui, como que era morar aqui, e aí surgiu a ideia de vir para Irlanda. Mas assim, foi Uhum. um processo, assim, não foi da noite pro dia, né? Foram anos, a gente estava com 4 anos de casamento, quando a gente tomou a decisão, né? Então foram esses 4 anos o Guilherme tentando me convencer, vamos para fora, né? Vamos morar fora. Porque ele tinha esse sonho que ele nunca ia deixar de ter, né? E aí eu Ah, percebi, se eu não for, né, a gente vai acabar separando, porque não tem como um querer ficar no Brasil e o outro querer morar fora, né? E aí eu comecei a abrir uhum, minha mente para realmente ver as vantagens de morar fora. uhum. Antes de você decidir morar fora, qual foi a sua trajetória? Você terminou a escola, fez uma profissão no Brasil, como foi? Isso. Eu terminei a escola e aí eu já entrei na faculdade. Eu Uhum, fiz arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Tocantins. E foi lá que eu uhum, conheci o William. E aí a gente começou a trabalhar junto na área, ele se formou um ano antes de mim. A gente montou um escritório. E assim, a gente gostava da nossa profissão, só que a gente percebeu que no Brasil a gente ia demorar muito para conquistar as coisas que a gente queria, porque a gente sabe, né, que as coisas no Brasil não são fáceis, né? A gente uhum, percebeu que a gente ia demorar muito para conseguir comprar um lote que fosse, construir a nossa casa, que era o nosso sonho, né? E aí a uhum, gente começou a pensar, né, por mais que não estivesse tão ruim a nossa profissão, né, a gente uhum, começou a pensar realmente sobre isso. Será que morar fora, né, não seria melhor para a gente, né? Foi nesse sentido. Mas eu trabalhei uhum, 6 anos como arquiteta, né, eu e o William, uhum. Que com o nosso legal. próprio escritório. E aí, me conta um pouco, como foi essa preparação para emigrar financeiramente e emocionalmente, obviamente? A gente ficou mais ou menos um ano se preparando, assim, psicologicamente, né? A gente tomou uma Uhum, decisão no final de 2019 e aí a gente decidiu, então tá, vamos no final de 2020. Porque eu tava uhum, terminando no final de 2020 não, no começo de 2000, não, peraí. Não, a gente tomou a decisão no final de 2018. Antes no final do ano de 2018 para 2019 e a gente decidiu, então vamos daqui um ano, né? Aí a gente uhum, veio no começo de 2020. E aí a uhum, gente ficou esse um ano se preparando psicologicamente, né? Pensando, nós vamos daqui um ano, né? Então a gente uhum, começou a. A gente já tinha um dinheiro guardado e a gente pensou, não, antes de ir nós vamos vender tudo, né? E aí a gente começou a juntar mais dinheiro, né? Passamos esse um ano tentando juntar dinheiro, porque a gente sabia, assim, que a gente ia vir, uhum, como que fala, sem nada, né? A gente ia vir para conseguir emprego aqui, né, para uhum, recomeçar do zero. Então, a gente vamos nos programar financeiramente para a gente chegar lá e ter um uhum, tempo, né, para não passar dificuldade, assim, né? A gente sabia que podia demorar para conseguir emprego, né, e tudo. uhum, Então, a gente se preparou psicologicamente também nesse sentido, assim, né, se despedindo das pessoas, né? A gente falava, todo mundo sabia, né? Nossa família sabia, a gente avisou todo mundo, ó, daqui um ano nós vamos mudar para Irlanda, né? E a gente sempre falava assim, ó, não vai ser
só 2 anos, não vai ser só 3 anos, pode ser que seja para a vida inteira, né? Então, a Uhum. nossa família e nossos amigos sabiam que podia ser realmente sem volta, né? A gente já veio com essa mentalidade, porque a gente pensou assim, mudar do jeito que a gente fez, assim, de vender tudo que a gente tinha, não tinha muita coisa, né? Mas vender Uhum. tudo que a gente tinha, carro, né? Todas as nossas coisas, móveis, a gente sabia que não ia ser fácil depois voltar de novo, né? Era uma Uhum. decisão que a gente tinha que tomar sabendo que vamos fazer dar certo, né? Você fez. Eu sempre digo assim: quem migra, né? Tem pessoas que vêm na Europa, vão nos Estados Unidos ou na Ásia, na Oceania, para turistar. Quando nós imigramos o Brasil, nós somos turistas depois, né? Você mora Isso. aqui e vai lá visitar a família. E você não tem filho, né? Eu não vi filho Não, não, não ainda. ainda não. Acho que é mais fácil, né? Quando, É, assim, mais fácil. Quando são dois adultos, né, Ana? Não sei. sim, Eu acredito que é mais fácil você é, tomar certas decisões sim, porque só está envolvendo dois adultos. Então, dois adultos conseguem, por exemplo, é, lidar melhor com certas situações, né? Igual você falou, quando eu fui de Minas para o Tocantins, eu senti saudade das minhas amigas da igreja, da escola, sim. né? Uma rede social, a minha vida social lá e essas coisas. E quando você tem filho, né? Além de você ter teu marido, você e uma criança, você pensa, meu Deus, e essa criança, né? O que ela vai passar? Ela não fala um idioma, então eu acredito que no teu caso, assim, vocês imigraram casal, né? Ficou um pouco mais fácil, digamos assim. Sim. Você migrou para fazer intercâmbio ou você migrou mesmo com o documento europeu? Então, a princípio, eu vim para tirar o visto de estudante, porque o que eu Uhum, tinha ficado sabendo é que o visto que eu poderia tirar para ser, por ser esposa do William, né, poderia demorar uhum, muito. Então, eu vim preparada para tirar o visto de estudante. Só que aí, quando eu fui na imigração, né, com os documentos para tirar o visto de estudante, a própria agente da imigração disse: Não, mas você não é casada com o europeu, então por que você não tira logo o visto por ser casada com ele? Aí eu, tá uhum, bom. Aí eu desisti de tirar o de estudante, né? Eu estudei uhum, um tempo em escola, né? Mas aí eu tirei direto o Stamp 4, que é o visto que eu tenho hoje. uhum. E você, quando vocês foram, assim, você falou da preparação emocional com a família e tudo, vocês já foram com emprego fixo ou vocês juntaram uma grana, chegaram aí, montaram tudo e foram para a vida, né? Procurar É, trabalho, essas é, coisas. a gente veio sem nada, assim, né? Sem conhecer ninguém na cidade que a gente tá hoje, né? Que é Limerick. Uhum, E sem nada, assim, né? A gente veio realmente para procurar emprego e para trabalhar de qualquer coisa, assim, no início, né? Que a gente sabia, a gente uhum, não tinha um inglês bom, né? No começo, não tinha quase nada de inglês. A gente sabia que a gente ia ter que abrir o leque para trabalhar de qualquer coisa nesse início, né? Então a gente veio uhum. realmente, assim, para recomeçar a vida do zero. É muito importante que você fala isso, porque nós falamos isso na live, que realmente imigrar é começar do zero, nascer de novo, idioma, cultura e tudo, e é estar preparado para enfrentar, né? A gente teve aqui o Marião, por exemplo, do Marião na Europa, que ele faz mentoria para as pessoas que querem migrar, fazer intercâmbio, trabalhar na Irlanda, inclusive, o país Uhum, que você sim, está, e também em outros países. E ele fala muito isso, né? Que ele era TI no Brasil, chefe de setor e tudo, e chegou na Irlanda, ele começou a encher barril de cerveja nos é, pubs, ou então plaqueiro na rua, no frio, né? Faz parte, né? Você mencionou, fez arquitetura no Brasil, você e teu é, marido tinham um escritório e chegar na Irlanda, né? Nessa cidade que você emigrou, que é muito bonita, por sinal. é. Como é que se fala? Eu não quis pagar mico no Stories lá, né? Fiz o Stories para falar da live. Eu falei, eu vou deixar ela falar o nome da cidade. É Limerick. Como é que se É, pronuncia? a pronúncia é Limerick. Limerick. É. Muita Parece gente uma fala cidade. Limerick, mas é Limerick. Tá. E parece uma cidade um pouco medieval, né? Parece, totalmente. E ela está a 2 horas e meia de Dublin, né? Eu Isso. achei. Isso. Então, isso também me criou uma curiosidade, por isso eu quis te entrevistar. Um dos motivos que eu quis te trazer aqui. Porque Dublin, pelo que eu vejo, é São Paulo, um pouco. Parece uma São Paulo. Tem tudo.
né? Tem, né? Eu fico lá acompanhando a história do Marião, da psicóloga a Camila, que, da, que faz também live aqui com a gente. E parece um pouco, me lembra um pouco São Paulo, assim. Tem muita gastronomia, muito estudo de tatuagem, muita, né, vida noturna, pelo jeito. É, e você foi para 2 horas e meia de Dublin, Sim. né? Como foi isso? Então, isso a gente quis vir para Limerick porque a gente percebeu assim que o custo de vida aqui ia ser mais barato, né? E o salário é o mesmo, né? Então, o mesmo que você ganha em Dublin, você ganha para morar em Limerick. Então, compensava mais a gente viver na cidade do interior, né, do que viver em Dublin, né? Lá também tem muito mais dificuldade de encontrar acomodação, né? E os preços muito mais altos, né, de aluguel. E aí, a gente sabia dessa dificuldade, uma coisa até que a gente acha ruim é a distância de Limerick para o aeroporto de Dublin, né? Que tem mais opções de passagem, né? De viagem. Mas a gente quis vir para ter uma vida mais tranquila mesmo de interior. Só que Limerick, ela é interior, se eu não me engano, ela tem 100 mil habitantes, mas ela parece cidade grande. Aqui tem tudo, né? Assim, quase tudo, né? Que se tem numa cidade grande. Né? Então a gente gosta dessa vibe mesmo do interior mesmo, né? E a gente percebeu, a gente já visitou Dublin algumas vezes, a gente percebeu que a gente não ia gostar da vida em Dublin, né? Aquela vida tumultuada de cidade grande, né? A gente gosta para passear, para passar um final de semana, mas não para o dia a dia, né? Mas é um pouco ruim morar assim distante da capital, né? Do país. Mas tem suas vantagens, né? Tem as vantagens e as desvantagens. Você disse que a cidade que você mora tem 100 mil habitantes, aqui eu moro tem 2.800. Mas eu trabalho mais pro lado da cidade, né? Mas assim, quando eu vou para, eu morei 15 anos na cidade, agora moro há 3 aqui onde eu estou, acho, 2 e pouco, não me lembro mais. E eu já tô me acostumando. E aí, quando eu vou pra cidade, eu fico meio assim, achando que é muita aglomeração, assim, sabe? Muita gente, muito carro, né? E e aí me conta um pouco como foi chegar aí. Como foi pra você, assim, quando você colocou as malas na sua casa e falou, uau, agora essa aqui é uma vida nova. Então, quando a gente chegou, a gente veio assim, até sem casa, né? Porque a gente veio para ficar 2 semanas na acomodação estudantil, porque tanto eu quanto o William viemos com um curso de inglês de 6 meses, que inclusive a gente comprou com a agência do Marião, né? Ah, que legal. Maria, um beijo. Olha aqui, merchan. Faz aí um merchan. Ele atende bem? Ele é. É super, ele Todo ajudou mundo muita fala. gente. Para mim, ele é a pessoa que mais sabe de Irlanda, assim, né? E a gente Eu não confiava sabia muito que nele. você tinha vindo pela gente. Olha que engraçado. Eu achei você pelo algoritmo do Instagram, né? Que ele fica lá mostrando pessoas, né? Que legal. Ele esteve aqui na última live. Eu vi. Pois é. E aí a gente veio para ficar essas 2 semanas na acomodação estudantil, né? A gente pegou 2 semanas, porque a gente já sabia da dificuldade, assim, de encontrar uma casa, e a gente veio preparado para talvez dividir casa no começo, né? Porque como a gente veio sem emprego, sem nada, né? E a Irlanda já tem uma dificuldade de você, já tem uma crise imobiliária, né? Uma dificuldade de você encontrar acomodação. Então a gente pensou assim, não, vamos talvez dividir casa no começo. Então foi uma loucura, porque a gente chegou. Que coragem! Coragem mesmo. Coragem. A gente tinha 2 semanas para encontrar um lugar para a gente morar, né? E aí a gente conseguiu alugar um quarto, né, de casal na casa de uma. Ela não é irlandesa, ela é do país de Gales, ela é britânica, de uma moça britânica. E aí foi uma loucura, porque aí você chega, você tem que conseguir tudo, né? Você pensa, a gente queria logo de cara, né? Conseguir emprego, conseguir casa, e aí ao mesmo tempo a gente estava estudando na escola, era todo dia de tarde que a gente estudava. E aí aquela loucura de imprimir currículo, tentar conseguir emprego, porque o meu visto dependia do Vila também estar trabalhando, né? Porque o visto Stamp 4, que foi o que eu tirei, é por eu ser casada com ele, mas você tem como tirar ou por recursos próprios ou por a pessoa estar trabalhando. Então a gente optou por ele estar trabalhando para ele me dar o visto. Então o William tinha que conseguir emprego, né, rápido, para eu conseguir o visto. E porque até então eu estava com o visto de turista, né, já que eu não tirei o de estudante.
E era Uhum. 90 dias que o visto que eu tinha, né, para regularizar minha situação na Irlanda. E aí, beleza, chegamos, um mês e 15 dias depois, estourou a pandemia, lockdown, Não. né? E o Vini já tinha conseguido emprego, ele conseguiu o emprego 15 dias antes de dar o primeiro lockdown aqui na Irlanda, né? A gente chegou, a pandemia já tava, né? Já se falava sobre a pandemia, mas ainda não Uhum. tava aquela coisa assim, né? Assustadora, né? Global, né? E aí a gente chegou, um mês e 15 dias depois, fechou escola, fechou tudo, fechou restaurante, né? E o William trabalhava em restaurante, fechou tudo. Então foi muito assustador, porque a gente pensou assim, meu Deus, e agora? O que que nós vamos fazer, né? Nós Uhum. estamos num país diferente, totalmente longe de casa, não fazia nem 2 meses que a gente estava aqui, né? E foi Uhum. assustador, né? A gente aí o William foi mandado embora do emprego, né? E a gente não sabia por Nossa. quanto tempo ia ser. E a gente pensou, pronto, né? E agora? O que que a gente vai fazer? Porque a gente tinha uma reserva financeira, mas a gente não sabia Uhum. quanto tempo ia demorar isso, né? Ninguém sabia nada naquela época, né? No começo de Uhum. 2020. Então a gente pensou, e se durar um ano essa pandemia, assim, durou muito mais, né? Mas se durar É. um ano esse lockdown, né? E como que fala? A reserva financeira nossa acabar, né? Porque a gente Uhum. estava pagando aluguel já, né? Já tinha os gastos de se morar aqui, né? E Uhum. aí a gente ficou muito assustado. Mas aí, graças a Deus, o governo da Irlanda ofereceu um benefício, né? E por o William estar trabalhando há 15 dias, ele conseguiu esse benefício. Aí a gente ficou um pouco mais tranquilo, né? Mais ou menos, assim, porque apesar de da gente estar financeiramente amparado, né? Tinha todo o emocional, né? De estar num país novo, Mais né? De não poder segurança, sair de né? casa, porque aqui no começo não podia sair de casa, você só podia ir realmente em supermercado ou para fazer atividade física, né? Você só Uhum. podia sair a 2 quilômetros de casa, então a gente nunca tinha vivido algo assim, né? No Brasil eu nunca tinha visto isso de não poder sair de casa. Pra gente foi uma loucura, assim. Uhum. Uhum. Aí depois, né? Foi melhorando, né? A pandemia, mas o impacto inicial foi muito forte, assim, pra gente, assim. Nossa, imagino. E assim, eu acredito que agora, obviamente, ainda não dá spoiler, espera, vocês devem saber melhor, mas eu acredito que para você esse processo de migrar foi talvez um pouco mais duro do que normalmente, porque você chegou num momento assim de muita insegurança no mundo todo, né? Não só Sim. onde você está, para todo mundo. Imagina, chegou, porque quem chega quer explorar a cidade, conhecer pessoas, procurar trabalho, né? Sim. Interagir também, né? E você ficou meio enclausurada Sim. por um momento ali, né, da tua imigração. Como foi para vocês? Para vocês dois, né? Foi um pouco assim, vamos dizer, um pouco enlouquecedor mesmo, assim. A gente até começou a se forçar a sair de casa todos os dias para fazer Uhum. caminhada, né? Pra gente espairecer um pouco, porque a gente só ficava dentro de casa, né? Porque não podia sair. Então a gente, não, então vamos pelo menos fazer caminhada todos os dias, né? Uhum. E aí foi isso que eu acho que ajudou o nosso mental mesmo, assim, né? A nossa saúde Uhum. mental, assim. Porque aí a gente aproveitava para conhecer a cidade, né? O pouco que dava, dentro Uhum. desses 2 quilômetros que a gente podia andar, né? Então eu sempre olhava no Google Maps até onde eu posso ir, onde eu vou conhecer hoje de Limerick, dentro desses 2 quilômetros que eu posso andar, né? Aí depois as restrições foram diminuindo. Então aí depois passou, em vez de 2 quilômetros, passou a ser 5 quilômetros. Aí eu olhava no Google Maps Uhum. onde a gente pode ir por até 5 quilômetros. E aí a gente ia conhecendo a cidade, né? O pouco que dava, porque a gente realmente não tinha conhecido nada ainda, né? Ah, que legal. Aí a É, gente foi assim. E assim, é, eu acho que hoje essa questão de ter chamada de vídeo, né, ajuda demais, porque aí você pode falar com a sua família, né? Então a nossa família também foi nosso porto seguro nesse sentido, né? Que aí a gente uhum. ligava para eles, né? Tinha esse apoio emocional, né? Por Uhum. parte da nossa família, pelo WhatsApp, né? Por chamada de vídeo. Uhum. Então foi Em o que algum, segurou. em algum momento dessa situação, você pensou em desistir, voltar para trás? Não, Nenhum momento. não. Eu nunca Uau. pensei em desistir, porque eu pensava, porque é exatamente isso, assim, eu pensava assim, não, a gente deixou muita coisa para trás para desistir agora, sabe? Então eu sempre pensava assim, não vamos desistir, vamos continuar. Essa pandemia uma hora vai acabar, as coisas vão melhorar, né?
E assim, o bom foi que a gente, como a gente veio com essa acomodação estudantil, a gente fez muitos amigos na escola, né, na acomodação estudantil. Então a gente também tinha o apoio desses amigos, assim, Uhum. né? E então a gente tentava um ajudar o outro, assim, né? E a internet foi o que ajudou muita gente também, né, na época da É. pandemia. Uhum. Mas assim, eu nunca pensei em desistir, nunca. Eu Esses tinha muito amigos eram. forte Ah, que eu desculpa. queria continuar, né? Que eu queria fazer dar certo realmente, né? Nossa vida aqui Uhum. na Irlanda. E esses amigos eram brasileiros ou eram Brasileiros. brasileiros? É, então, isso eu acho engraçado. É bom ressaltar, porque as pessoas gostam de dizer assim, ah, não vai com brasileiro. Gente, na hora do perrengue, é eles que ajudam. Exatamente. É o brasileiro que ajuda, não tem jeito, assim. E eu sempre falei isso. Que é um conselho que todo mundo dá, né? Ah, se você quer aprender inglês, né? Se você quer aprender o idioma do país que você tá, sai fora de brasileiro, né? Tenta Uhum, ter amizade com nativo. Só que não é tão fácil assim fazer amizade com nativo, né? Porque eles uhum, também não são tão abertos assim para fazer realmente amizade. E o uhum. brasileiro é realmente o caminho mais fácil, é aquele que vai estar do seu lado, que vai te entender, que vai te ajudar quando você precisar. Então eu sempre falei, faça amigos com brasileiros, né? Porque você vai Uhum. precisar desse apoio. Tanto que É. a gente não se sente tão sozinho na Irlanda porque a gente tem muitos amigos, né, Uhum. brasileiros, né? Então, Eu vou te dizer um pouco da minha experiência. Acho que já falei aqui algumas lives, mas estamos trocando figurinha de uhum, congotas tomando chá aqui. É, eu, contato com os nativos daqui eu tenho com meu namorado, que é daqui, né? Nasceu aqui. Com meu filho, que é suíço, mas nós falamos português. E no trabalho. Minha uhum, vida pessoal, meu envolto de amizade é brasileira. uhum, E é onde eu me sinto bem. E eu sim, não acho que eu deixei de me integrar no país por isso, sim. sabe? Eu, obviamente, aconselho você. Porque, assim, sabe, uma coisa assim que me. Não sei se irrita é a palavra. Mas todo mundo fala, ai, você tem que ser nativo, você tem que. Mas não é tão simples assim. Não é tão Porque fácil assim, até né? você conseguir quebrar a casca do ovo deles, né? Quererem uma amizade com você. Isso eu tô falando aqui na onde eu moro, Uhum. tá? Obviamente, eu acho que na Itália deve ser um pouco diferente. Não sei, vou entrevistar umas meninas da Itália, mas por ser um pouco parecido com o nosso temperamento, eu acho que lá é um pouquinho mais fácil. Eu Uhum. acredito que na Espanha também é um pouquinho Uhum. mais fácil, até na Irlanda, porque eles também são um pouco mais abertos, eles vivem mais também. Eles saem do trabalho, vão num pub, né? Tem um É. happy hour, essas coisas. Aqui não, é trabalho pra cá. E aí, é, quando você quebra a casca do ovo e você faz amizade com eles, não todo mundo se identifica, né? É. Com a mentalidade. Por exemplo, na minha casa vem suíço que são ou amigo do meu filho ou marido da minha amiga. E minha vizinha, uma vizinha que eu tenho, que aliás me ajuda muito e eu ajudo a ela, que é o contato assim, que eu tenho. No trabalho também tenho, né? Então eu posso dizer que eu tenho muito contato, porque no trabalho eu estou lá de 7 a 8 horas por dia, mas assim, eu, eu não consegui assim, essa coisa que todo mundo fala de ser tão. Ai, tem que ser. Não vou mentir, não consegui. É. Falhei aí nesse quesito. Não, mas não é fácil não, realmente. Até aqui, por exemplo, os irlandeses, eles são realmente mais abertos, assim, eles são muito simpáticos, são muito acolhedores, Uhum, mas eu acho que para fazer realmente amizade, eles também não são tão abertos assim, né? Eles vão te uhum, tratar bem, vão te acolher, mas é muito difícil, eu acho, eles abrirem a vida deles para ser realmente seu amigo, né? Igual a gente é amigo de uhum. brasileiro. Brasileiro a gente se conhece, já tá chamando para vir na nossa casa, né? O Não mentira. irlandês, eu já ouvi falar assim que é muito difícil eles chamarem você para ir na casa deles. É quase impossível acontecer isso. Deles falarem assim, não, vão lá em casa tomar um café. Eles não fazem isso, né? Eles vão te Uhum. tratar assim, né? E eu É, também estou tendo muito contato agora no trabalho, né? Então eles me tratam muito bem, né? Você vê que eles gostam de você, né? Que eles te recebem bem, que eles te acolhem. Mas assim, você na sua e eles na deles, né? E é, brasileiro é diferente, né? Brasileiro já brasileiro abre a vida, abre a porta de casa, né? É é, totalmente diferente.
Eu sou a todo mundo. A minha, ai, você. Tô nem aí. Eu conheço. Não, não, hoje em dia, por estudar e ter outro ritmo de vida, tenho menos contato com muitas pessoas que eu tinha, mas minha vida toda foi. Minha casa era um ensaio, ensaio, ensaio. Eu gosto de cozinhar, né? Então, minhas amigas traziam a comida, os ingredientes, eu cozinhava, outra trazia o vinho e a gente fazia um regabop lá em casa. Era assim, sabe? Eu me separei, morei muito tempo sozinha, então a minha casa parecia assim uma república de, não de estudante, mas de quando ela estava cheia do marido, corria lá para casa e a gente tomava uma coisa e eu cozinhava para todo mundo. E é assim, até sinto falta disso, viu? Inclusive, eu tinha dois vizinhos brasileiros. Eu vou falar isso aqui, tomara que ele não veja essa live. O do meio era DJ, ele tocava o som bem alto, sabe? E aí eu ia lá embaixo e falava, ai, abaixa o som, eu quero dormir. E aí tinha uns bate-boca, mas até disso eu sinto saudade. É. Porque tinha um pouco de emoção. É. Brasileiro não tem jeito, né? Brasileiro é brasileiro. E quando ele brigava lá com a namorada dele, aí tinha uns quebra-pau, um bate-boca. Gente, assim, eu falava, ai, que saudade do Brasil, desses bafos, assim, né? A vida é mais com tempero, né? Tem um, É. né? Eu não sei, eu viajei bastante, assim, né, para conhecer outros países. Eu quero saber de você, se você também, não sei, com a pandemia, acredito que foi um pouco mais difícil, mas você vai começar, com certeza. Espanha, Itália, eu percebo que talvez seja um pouco diferente a vida dessas pessoas que moram nesses países do que nós que moramos aqui mais pro lado dos países nórdicos, da Alemanha, Suíça, Suécia, Noruega, assim, sabe? Que o povo é um pouco mais introspectivo. Como é na Irlanda, por exemplo? Então, aqui tem a questão da escuridão, né? Que eu acho que deve ser parecido na Suíça. Né? Tem a época do ano, no inverno, agora, né? No inverno, né? Que amanhece muito tarde e escurece muito cedo, né? Então, eu acho que isso faz as pessoas ficarem mais introspectivas, né? E até um pouco mais depressivas, né? Uhum. Então, eu acho que eles têm esse lado mesmo. Inclusive, eles vão muito para essa questão do pub, né? Uhum. Para bebida, para o cigarro, né? Tentando realmente ter alguma alegria na vida por causa dessa escuridão mesmo, assim. Afetam realmente eles. Eles podem morar aqui. Você percebe assim, chega outubro, novembro, eles murcham. É. Nós, então, e você, quando foi ontem que a gente trocou figurinha no direct, que você colocou, ai, tá muito frio, 10 graus. Eu falei, garota, aqui a gente tá com menos 5. Não, estava geando, não era nem que estava nevando, estava geando, tem um vento gelado. Não, E eu vou trabalhar de bicicleta, né? Eu coloco minha bicicleta no trem e até o caminho da onde eu moro até a estação de trem são 15 minutos andando. Então eu vou de bicicleta. Aí batia aquele vento assim na minha cara. Aí o que eu imaginava? Não tem problema. É o sacrifício para depois pagar o aniversário de 40 anos que vai ser é. lá em Dublin, que você, aliás, já está convidada, viu? Vamos lá. Obrigada. Quero você, a Camila e o Marião lá no pub comigo tomando uma cerveja, porque eu vou para Dublin, porque eu tenho entrevistado um povo aqui, até tem uma pessoa, ai, quando você vai entrevistar o povo da Suíça? Vou entrevistar o povo da Suíça. Deixa passar a pandemia, porque não tem lógica eu fazer live com pessoas que estão muito próximas a mim. Eu quero trazer elas aqui e falar com elas aqui sentado, sabe? Né? Mas estou entrevistando aí um povo legal e assim, eu já decidi meus 40 vai ser em maio, lá em Dublin, já está Eu convidado. vou, pode me chamar. Vai, vai. Então, agora uma coisa que eu queria te perguntar. Aí teve essa coisa da pandemia, tudo, passou a pandemia, né? Quando as coisas começaram a abrir para vocês, assim, de trabalho, de integração, tudo. Como foi? Aí a gente começou a tentar, né, aproveitar realmente a Irlanda, né? Mas assim, Uhum. aqui na Irlanda foi bem, não sei se foi diferente assim, mas foi bem complicado essa questão da pandemia, assim, porque Uhum. foram poucos os momentos que a Irlanda realmente ficou aberta sem restrições, né?
Tanto é que a gente nem conseguiu viajar tanto para outros países, porque quando estava aberto a gente estava trabalhando, né? Então foi difícil Uhum. conciliar férias, né, com a Irlanda aberta, sem restrições, né? E aí aqui abria, aí depois aí os casos aumentavam, aí fechava de novo, né? Então foi um Uhum. zigue-zague assim. É. Eu E acompanhei pelo YouTube do Mariano. Foi assim que eu conheci ele, foi na é, pandemia. E vocês sofreram muito, né? Com a sim. pandemia, muito mais que outros países aqui da Sim. Europa. A Irlanda realmente foi bem restritiva, assim, né? E fechava restaurante, fechava pub, fechava tudo, né? E fechava o país, não podia ninguém entrar, não podia ninguém sair, né? Então a gente ficou Uhum. nesse zigue-zague, assim. E aí a gente conseguiu fazer uma viagem para fora, que foi para a Bélgica, que foi o ano passado, né? E a gente passou na expectativa de conseguir viajar mais pela Europa, né? Que uma das coisas que a gente quis vir morar aqui foi isso, lá vai ser fácil viajar, mas a gente não conseguiu experimentar isso ainda de verdade, né? Por Uhum. causa da pandemia. E aí Imagina. quando abriu, a gente aproveitava para viajar aqui dentro da Irlanda, né? Falar, não, já que não dá para Uhum. viajar para fora, vamos aproveitar o que a Irlanda tem para oferecer. E a Irlanda tem muito lugar legal, muito lugar É. bonito. Então a gente conseguiu fazer um tour bem legal assim pela Irlanda, conhecemos várias cidades, né? A gente ia no final de semana, né, para lugares diferentes, aí foi bem legal. Uhum. E a própria cidade de Limerick também, assim, né? Eu sou fã de Limerick, né? Tem muito lugar legal, assim, né? Então a gente, quando podia, a gente aproveitava, assim. Final de semana a gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente, estar com amigos para aproveitar realmente. Porque teve um momento da pandemia que nem ver outras pessoas a gente podia, né? Só podia ir do trabalho para casa, né? A gente não podia nem chamar a gente para vir na nossa casa, né? Não podia nem encontrar o ar livre. Então foi assim, Uhum. foi um pouco enlouquecedor essa pandemia aqui na Irlanda, né? Assim, Uhum. foi difícil, assim. Teve que ter um trabalho mental, psicológico muito grande pra gente segurar a onda mesmo. E vocês conseguiram. E quando você arrumou seu primeiro trabalho, assim, como foi? Como foi a experiência para você? Eu consegui meu primeiro trabalho mais ou menos 6 meses depois que eu cheguei, porque por causa da Uhum. pandemia, meu visto demorou. Aí quando eu Uhum. consegui o visto, né, o stamp for provisório, que eu já podia trabalhar, aí passou um mês eu consegui trabalho, né, e foi numa Uhum. empresa de limpeza terceirizada. E aí o William tinha voltado pro restaurante, porque tinha aberto de novo os restaurantes. Aí, só que aí eu acho que ele estava recebendo benefício ainda, na verdade. Ele não tinha voltado pro restaurante. Aí ele Uhum. decidiu, não, vou tentar outro emprego, né? Porque restaurante era a primeira coisa que fechava, né? Quando os casos aumentavam. Aí eu Verdade. entreguei o meu currículo e o dele nessa empresa de limpeza e fomos chamados os dois para trabalhar juntos. Que E legal. a primeira experiência foi limpando uma acomodação estudantil. As E uma casas estavam. mudança muito grande, né, Sim, Aninha? Porque você era arquiteta no Brasil sim, e veio limpar na Irlanda, sim. né? E aí a nossa Não primeira. desmerecendo qualquer Não, profissão. não, não. Eu gosto sempre de salientar. Sim. Por favor, eu não estou desmerecendo nenhuma profissão. Mas é diferente, né? Só que a É, gente veio com essa mentalidade. Então eu sempre falo isso, gente, comecem de baixo, né? Porque você começa de baixo, você começa a ganhar em euro, né? Você começa a se estabilizar e depois você vai melhorando o inglês e vai tentando empregos melhores, né? Porque eu uhum. acho que tem gente que já vem, não, eu quero conseguir emprego na área, né? E eu penso assim, não é tão fácil, né? Você já de É, cara conseguir emprego na área. Até para você se inserir no mercado de trabalho, eles dão muito mais atenção para quem já tem uma certa experiência em qualquer área, né, mas que já tenha trabalhado aqui na Irlanda, né, que tenha essa experiência de uhum. emprego na Irlanda. Então, eu sempre falo, começa de baixo. E a gente veio com essa mentalidade, vamos começar de baixo, né? Vamos trabalhar de qualquer coisa mesmo que aparecer, né? O primeiro emprego do vídeo foi como kitchen porter, né, que é o ajudante de cozinha. E aí depois Uhum. a gente foi para esse de cleaner, né, que é faxineiro, né? Uhum. Aí a gente limpou, a primeira coisa que a gente limpou foi uma acomodação estudantil. A gente tinha que limpar banheiros, né? Aí eu Uhum. achei, não foi, limpar banheiro eu sei, né? Tem que limpar do jeito deles, porque não tem ralo no banheiro, né? Mas eu falei, isso eu sei fazer. E Mas pelo aí, menos é, não é igual no Brasil, que você tem que jogar água no é, azulejo, né? é só o Essa produto, o paninho. é. E aí eu tirei de letra, que eu falei, limpar banheiro eu consigo, tá fácil demais ganhar esse dinheiro, né? Pensei assim, né? E aí a gente limpava cada um 6 banheiros por dia, a gente trabalhava junto. E aí a gente entrou nessa empresa e só tinha brasileiro praticamente. Aí a gente se sentiu em casa, só brasileiro, né? Fazendo uma coisa que a gente dá conta de fazer, né? Uhum. Então a gente encarou sempre
dessa forma animada, sabe? A gente ia pro trabalho a pé, né? Pegava chuva, pegava frio, né? Pegava vento, mas a gente ia feliz, pensando assim, não, no final do mês vai valer a pena, né? Vamos ganhar nosso dinheiro, né? Vamos conseguir pagar as contas, juntar dinheiro. Então a gente sempre encarou da melhor forma possível, sabe? Assim, não pensando assim, ah, eu sou arquiteto e tô fazendo esse trabalho. Não, eu pensava assim, não, eu vou começar de baixo e um dia, se Deus quiser, eu posso até trabalhar na minha área. Mas enquanto isso, né? Vou ganhando meu dinheiro aqui, né? Fazendo o que tá fácil de fazer. Eu sempre encarei de forma, tentando encarar de forma leve, assim, sabe? O trabalho como cleaner. E eu Muito, gostava de trabalhar na empresa, porque muito era, bonita a resiliência de vocês dois. Muito bacana, porque não é fácil, não, né? Não é. Assim, você falou vento na cara, tem que... é vento na cara, é neve na cara e o inverno dura muito tempo, mas tem aquela questão assim que é um preço a se pagar sim, por ter a chance de morar num país que tem outras coisas que o Brasil não tem. Assim, para sim, você, é, obviamente que eu acredito que o Tocantins e Minas sejam um pouquinho diferente de São Paulo, Rio, sim. essas coisas. Mas o que foi para você o ponto positivo e o ponto negativo, assim, de imigrar? Eu até tava pensando com o William sobre isso hoje, assim. Eu acho que a desvantagem da Irlanda que eu vejo hoje, assim, é a distância do Brasil, né? Porque aqui não é tão fácil assim ir pro Brasil, Uhum. né? Mas é a escuridão mesmo e o clima. Eu acho que isso realmente tem hora que pesa, assim, né? Não, o Uhum. clima, assim, o clima que eu falo é essa questão mais da escuridão, assim. O que me incomoda mais é que tem, no inverno, tem dia que a gente sai de casa, ainda tá escuro, e a gente sai do trabalho, já tá escuro, né? Então a gente não Uhum. vê a luz do dia, né? Então isso às vezes eu falava assim, nossa, não aguento mais escuridão, quero um sol, né? Então isso me faz falta, assim, né? Então é um trabalho psicológico para falar assim, não, mas é só isso que é ruim, né? De resto, assim, eu não vejo desvantagem na Irlanda, assim. Uhum. Eu acho que só essa questão do clima mesmo, que às vezes pesa. Às vezes enche o saco, literalmente, assim. Você fala assim, não aguento mais frio, não aguento mais chuva, não aguento mais vento, né? Mas Não, assim, frita, né? você tem que aprender a lidar. É assim, né? Eu acho que todo mundo que vem pra Irlanda tem que saber. O clima é assim, chove muito, não faz tanto frio comparado à Suíça, por exemplo, né? Mas faz frio, né? E eu acho que o pior é aquela chuvinha rala, assim, que às vezes não para, né? Aquela chuvinha que incomoda, assim, que não é Uhum. chuva forte, mas é aquela chuvinha que não para. Então, tudo que você vai fazer, você, ai meu Deus, tem que ir com roupa impermeável, né? Então, às vezes, isso enche o saco e eu acho que é a escuridão, assim. E a saudade da família, que isso é É. qualquer país que você for morar, né? Sem ser Uhum. o Brasil. É verdade. E os positivos, assim? Me fala três, porque você falou que é todo. Me falam três pontos positivos, assim, que Eu você acho tem. que um dos maiores pontos positivos é que a Irlanda tem o segundo maior salário mínimo da Europa. Ela só pede para Uhum. Luxemburgo, né? Então, aqui você consegue trabalhar em qualquer área, qualquer emprego, né? E você Uhum. ganha bem, você consegue viver bem, né? Então, isso é um dos pontos positivos e o poder de compra, né, do euro. Então, aqui Uhum. você consegue, com o salário mínimo, comprar praticamente, né, praticamente o que você quiser, assim, se você se É. programar, você consegue ter um poder de compra muito grande, né? Consegue viajar, consegue juntar dinheiro, né? Consegue realmente programar a sua vida, assim, pensar em ter filho, pensar em comprar casa, comprar carro com o salário mínimo, né? O que Não é dá para totalmente comprar um diferente do café, Brasil. né? Mas dá para viver. Isso. Você não vai ficar rico, mas você vai viver bem, né? Mas você tem qualidade de vida aí que Sim, tá, não é? Porque a escola pública é boa, porque a sim. saúde é boa. A saúde mais ou Aqui, menos. só para nós duas, os médicos do Brasil são melhores. Mas a gente É. tem essa saúde aqui, então vamos dizer que essa saúde aqui É. é, né? É, tudo assim no quesito qualidade de vida, né? As pessoas falam assim, ah, mas no Brasil, se você é rico, você vive bem. Eu não consigo, assim, depois de morar aqui um tempo, morar, tá, você é rico, mas tem que morar em condomínio fechado. Você tem que ter carro É. blindado. Você Isso. tem que ter segurança, Hum. né? Por isso que os ricos, o que eles fazem? Viajam para fora, É. E para um viver outro bem. ponto, pegando o gancho do que você falou, é a segurança, né? Agora que É. eu fui no Brasil, eu lembrei do medo que eu tinha de morar no Brasil. E olha que Palmas é uma capital nova
que não tem muitos habitantes e não é tão perigosa quanto outras cidades. Mas mesmo assim, lá eu tinha medo, tipo, eu saía à noite sozinha de carro. Eu morria de medo de voltar para casa à noite. Eu tinha medo de alguém entrar no portão comigo, sabe? De alguém me assaltar, fazer algum sequestro relâmpago. Eu morria de medo. E aí, voltando lá agora, me veio na cabeça, nossa, tem 2 anos que eu não tenho esse medo. Que eu não tenho medo de alguém roubar meu celular, que eu não tenho medo Aham. de alguém mexer comigo na rua, porque nem isso acontece assim. É claro que É, a Irlanda né? Vida não é boa. perfeito, né? Mas, assim, o nível de segurança que eu sinto aqui, tipo assim, nossa, né? Eu Incomparável. já saí à noite sozinha, fui sair com amigas, voltei pra casa mais de meia-noite sozinha, sem medo algum, porque, sabe, você não É, precisa ter medo, né? É é. claro que o brasileiro é desconfiado, né? A gente olha, né, assim, mas o medo que eu sentia no Brasil, eu não sinto aqui, né? De nada, assim, de assalto, de nada. É o topo da minha lista, Ninha. Assim, eu, assim, quando eu vou, aí, obviamente, aqui você anda com o iPhone 13, não sei o 14 ainda, né? O iPhone 13, o iPad, o seu MacBook no trem, de manhã, assim, digitando. Sem medo, né, de ser roubado. É. E aí eu chego no Brasil, eu levo meu telefone, e a minha família arranca da minha mão. Aí, ai, gorda isso, né? Tipo assim, é um pânico. Tá? Eu preciso, assim, de 3 a 5 dias, quando eu chego no Brasil, para realizar que eu não posso fazer coisas banais da vida. E não é Sim. criticando o Brasil, eu acho que, assim, eu acho uma pena que é assim, porque eu amo, eu te falo assim, eu já viajei acho que 70% do mundo e eu gostaria, quero nascer 100 vezes brasileira. Para mim é o melhor povo do mundo. Infelizmente o povo só mostra o Sim. negativo da gente, mas para mim é o melhor povo do mundo. Mais acolhedor, mais, sabe? E, e aí tem essa questão, né, de você não ser livre. É porque eles estão lá, eles já estão acostumados, então para eles é normal. Mas eu, por exemplo, eu moro há 19 anos aqui, né? Para mim, assim, é normal eu ir no banheiro e tá, não tá mais assim também não, assim também, mas dá, valeu ir no banheiro e deixar a bolsa. Dá em certos lugares, Tem que né? ter cuidado. É, e sair, por exemplo, que você falou, né, com as amigas e voltar, eu sou daquela do pânico. Eu saio, mas eu peço pro meu namorado ir me esperar lá na porta do trem. Mas nunca aconteceu nada, né? Uhum. É só que eu sou paulista, então a gente não cresce É. com pânico A mesmo. gente não perde a desconfiança, né? A gente tá sempre Não faz. desconfiado. Isso é bom, porque faz, né, É. livra a gente realmente de algumas coisas. Mas Mas, já fui em Paris 4 vezes, já fui em Barcelona, nunca fui assaltada. Porque eu sei. É uma vantagem. Teve é. uma menina do meu trabalho que falou: eu fui assaltada em Barcelona. Eu falei, bobinha, eu nunca, porque eu já sei de longe o que eu não posso fazer, o que eu posso. E assim, quando as pessoas abordam, já sei como funciona. Você viaja de boa, Aninha, que você vai ver, você vai ver, daqui a um tempo nós vamos se encontrar de novo e você vai falar a verdade de mim, aquilo que você falou. Eu andei assim em certos lugares porque você está no interior da Irlanda, né? Mas quando você Sim, vai no centrão de Londres, né? sim, sim. O único lugar assim que eu vou sincera, não quero falar aqui da Espanha, não aconteceu nada em Barcelona. Estou contando um caso que me disseram, eu até fiquei um pouco chocada, porque eu andei em Barcelona 1 hora da manhã e, aliás, até recomendo você ir em Barcelona também. Maravilhoso. E Paris eu já fiquei meio receosa, né? Sim. Não dava muita bobeira, não. Mas o lugar que eu me senti mais segura andando foi Lisboa, Lisboa. É, Portugal. Eu digo que Portugal é o Brasil sem violência. é, Tudo você entende. sim. Você entra nos lugares, tem muitos brasileiros. Aliás, tem o Claudinho, a Amandinha, do Vagas pelo Mundo. Sigam eles, são super legais. E mostram bastante sobre Portugal também, como é imigrado, mentoria e tudo. E eu quero ir lá só para conhecer eles. Já fui em Portugal, várias cidades. E Lisboa é seguríssimo. E o interior de Portugal, então, é o lugar que eu vou passar minha aposentadoria. Porque eu sei que eu não conseguiria mais morar no Brasil devido. Primeiro que meu filho está aqui, obviamente, eu quero ficar perto dele, mas também por quesito de segurança. Sim. Tá? E não é falando mal do Brasil, não, gente. É real, Uhum. né?
É uma questão de segurança mesmo, que você não consegue sair na rua. Eu tenho um filho adolescente, vai fazer 16 anos, eu fico pensando. Ele fala aqui pra mim, ah, eu vou voltar às 8, eu já fico me tremendo. Imagina, não ia sair, ia ficar na jaula, né? Porque acontece tanta coisa, porque é o que eu digo, você pode ter sido educado de uma maneira que você não bebe para sair no trânsito, mas outro faz. E é normal para essas pessoas, assim, bater nos lugares. Isso acontece no mundo todo, mas infelizmente a gente vê mais, assim, né, parte da gente no Brasil, e eu acho ruim isso, sabe? Algumas questões, assim. Aqui você vive um pouco. Você não se sente. Eu, pelo menos, não me sinto muito daqui, me sinto mais brasileira, mas eu gosto dessa segurança, sabe? Você vai ver a minha quando você tiver filho, então. Aí esquece, aí você não volta pro Brasil mais. É. Não, a gente meio que já decidiu mesmo ficar aqui, assim. A gente não sabe se para a vida inteira, mas pelo menos por alguns bons anos, né? A gente quer ficar, assim. É claro Ah, que fica. pode Se vai mudar, né? mudar, Mas se você vai se mudar, muda antes de ter o filho. Porque aí é, ele, como é cidade, assim, eu vejo pelo meu, por exemplo, eu me mudei, o pai dele mora 25 minutos, né? E eu sou divorciada, graças a Deus. E aí, eu gosto dessas piadas. E ele não quis mudar de escola. Aí ele fica metade com o pai, metade aqui, mas na escola ele gosta de ir lá. Então, se você tiver filho aí e cidade de interior, as escolas são melhores ainda, você não muda, não. é, Você fica, porque assim, as salas são pequenas, né? São sim. 10 alunos, assim, no prézinho. Então, eles criam. E geralmente, eu não sei aí onde você tá, mas aqui, por exemplo, a criança vai a pé para a escola. É bem Sim. pertinho no bairro. E aí ele cria aquele vínculo ali, é difícil, né? É. É Levar para uma, outro lugar. uma das coisas que a gente mais gosta em Limerick, é realmente essa vida do interior, assim, de você conseguir fazer Uhum. tudo a pé, né, assim. O nosso trabalho é em um bairro afastado, mas é 15 minutos de carro, né? Então, assim, a gente não teria isso em Dublin, por exemplo, né? De 15 É, minutos já tá no trabalho. O mais longe que a gente vai em Limerick é 15 minutos de carro, né? Então, a gente mora no centro, eu faço tudo a pé, né? Eu é. até, a gente pensa Economiza, né? No a gente pensa em transporte. mudar para uma casa, né? Que a gente mora num apartamento. E eu penso, nossa, mas eu Uhum. gosto tanto de morar no centro, né? Como é que vai É. ser isso? Porque é tão bom, né? Você desce e já tá no centro, né? Então, eu gosto muito desse interior, assim, dessa vida do interior. Quando você tiver bebê, assim, aí você muda para casa, porque fica melhor pro É, bebê, sim. para ele ir para a escola sozinho. Eu acho que quem mora no centro e tem criança é um pouquinho mais. É, Porque quando você mora no bairro, é perto do centro, mas nos bairros, aí tem um vizinho que tem o mesmo que o filhinho da idade. é. E aí eles vão junto para a escola sozinho com 4, 5 anos, o que eu nunca fiz. Ana, eu era uma mãe, eu sou uma mãe um pouco especial. Eu só tenho um filho, então eu ia com ele até a metade do caminho. Aí a professora, eu me lembro, a professora falou para mim: ah, mas aqui é o costume e vem sozinha. Eu falei: minha senhora, olha, eu vou falar muito sinceramente para a senhora. Daí da porta para dentro, a senhora fala como? Da porta para fora, eu quero fazer o que eu quero. Não, assim, para mim não era normal meu filho de 5 anos vir sozinho da escola. É muito pequeno, né? 5 anos. E ele falava: mãe, os meus amigos vão rir na escola. Aí eu escondia. Aí eu comecei a deixar ele ir, mas eu ia atrás, ficava escondida e ficava vendo até ele chegar pelo menos na rua do. Porque de manhã, no inverno, é muito escuro, né? Sim. E aí, espero que ele não tá vendo essa live. Eu ia escondido, sabe? Tava olhando, te juro. Eu era dessas, assim, porque é, não sei. É um mundo muito diferente, né, Ana? É Sim. um jeito de viver assim que. E também aqui tem algumas coisas que é muito. Por exemplo, eu demorei para me acostumar dessa liberdade que você tem aqui. Eu não sei, você está há pouco tempo, mas você vai perceber. Você vai se pegar em algum momento pensando assim: nossa, isso aqui eu nunca ia fazer se eu estivesse lá. Talvez no Tocantins, eu acredito lá seja mais caro, mas você está nos grandes centros, né? E faz, e aí você se pega. Meu filho agora, ele falou, ele começou na idade de ir sozinho fazer as coisas, né?
Aí eu falei, ai meu Deus, né? Eu tenho realmente que me mancar que ele pode fazer sim essas coisas sozinho, né? É uma, são coisas assim, né? E o que você tem assim para dizer, Aninha, para as pessoas que estão assistindo assim a live, que vão assistir em um outro momento, lembrando que essa live fica gravada, fica aqui no Insta, no canal do YouTube, Desafios da Imigrante, e no Spotify, em formato podcast, que é só para ouvir, né? O que você tem para dizer? Se tem uma pessoa agora e está ouvindo essa live, esteja no Spotify, vendo no YouTube ou aqui no Insta, e ela quer migrar, quer falar, eu quero, eu vou juntar uma grana, eu vou lá para a Irlanda, eu vou procurar um Marião, que até agora é o que todo mundo faz o merchan, pelo jeito, né? Que fala, porque é muito importante isso, você fazer essas coisas de forma segura, né? Sim, sim. Eu vou encarar isso aí. O que você tem para dizer para essas pessoas? Eu diria assim, que se a pessoa tem a vontade de morar fora, né, se ela tem um sonho, para ela não desistir, porque é possível, né? Eu acho que tanto eu quanto você, né, somos a prova que é possível. Ela só tem que ver o jeito que ela pode migrar, né? Se é para a Irlanda, por exemplo, se é com o visto de estudante, né? Se é porque ela pode ter a cidadania europeia, né? Se é com visto de trabalho, para ela procurar a forma para ela imigrar, né? De forma legal, com certeza, né? E que é possível, né? E que pode dar certo, né? Eu acho que também vim com essa vontade de fazer dar certo, né? Provavelmente vai dar certo, realmente, né? É, E para seguir a gente, né? Tanto no Instagram, né? Do Toca para o isso. Mundo, quanto no YouTube também. A gente acabou de criar nosso canal no YouTube, né? A gente quer compartilhar, Eu tô seguindo lá. a gente quer compartilhar, né, a nossa experiência morando aqui na Irlanda, porque às vezes no Instagram, né, não dá para compartilhar tudo, né? Eu acho que no YouTube fica mais fácil de você Também acho. gravar vídeo e falar da sua experiência. A gente quer realmente ajudar as pessoas, né? Assim, eu tento sempre motivar as pessoas, né? Isso. E mostrar assim que não é fácil, né? Eu nunca enganei ninguém, falei assim, é só glamour, gente, pode vir que vai ser moleza. Não, eu sempre falo, não é fácil, mas pode dar certo, né? E eu sempre falo assim, o tanto que eu gosto de morar aqui, né? Eu acho que as pessoas podem gostar também, né? Então, você, por exemplo, você imigrou como casal. Já eu acho uma puta vantagem, porque. Eita, não pode falar palavrão, maninha. Já eu acho uma vantagem. Tá tão boa a conversa que eu acho que a gente realmente tá lá no pub ainda. É. E então são migrações diferentes. Por exemplo, você veio com o seu marido, então vocês davam força um pro outro, né? Tem lá a República de Estudante que você falou, as pessoas em volta se apoiam, né? Tá Sim. todo mundo no mesmo barco, então todo mundo remando para frente. Olha, dói, dói. Olha, mas eu sempre falo que imigrar, minha, eu estou de 19 anos já na Suíça, incrível. Metade da minha vida eu já estou na Suíça, por incrível que parei. Eu parei para pensar nisso agora, conversando aqui nessa data, que metade da minha existência no universo eu estou aqui. E eu vejo muito que. Eu sou muito sincera de falar, demorou 10 anos para eu me integrar aqui. 10 anos. Um pouco mais depois, os primeiros 4 foi assim, um pouco de muito difícil. Depois que o meu filho nasceu, foi um pouco melhor, porque aí eu tinha ele, eu tinha que, né, me integrar por ele, né? Depois teve a escola, que obviamente eu quis me comunicar e tudo. Então, o meu tipo de imigração é um pouco diferente do seu, né? Que foi casar com alguém nativo daqui. O seu foi vir já com o marido e você tem aí a sua rede de apoio, que é muito importante. Assim, a gente sempre fala disso. Qualquer live que nós fizemos aqui, com qualquer pessoa que migrou, fala isso. A rede de apoio é muito importante. Vê, na pandemia você teve a sua, Sim. que com certeza foi a tua família, foi via vídeo, foi 1% do que ajudou. Essas pessoas que estavam em volta de você, depois no trabalho também vocês conheceram pessoas que ajudaram, né? Então, não tem a família, mas tem outras pessoas. E tem uma nova família também que a Sim. gente acaba criando, não Sim. é? E você, minha, migrou com a vantagem que tem Skype, nem sei. Eu Sim. migrei na época do Orkut. E você nem deve saber o que é, você deveria ser muito Que? criança. Então, hoje é tantas possibilidades que Sim. tem, gente, de duas coisas que eu quero que você fale um pouco sobre isso. De se comunicar com a tua família, com quem você deixou lá, e de se informar.
Você consegue com a Aninha do Toca para o Mundo, que está lá na cidade do interior da Irlanda, não é nem Dublin, ela está no interior, e ela está falando que é pica da galáxia emigrar para lá, ir para a República de Estudante, ter um trabalho, né? De repente, Dublin não está dando para você. Aí a Aninha do Toca para o Mundo está dizendo como é em Limerick, que é 2 horas e meia de Dublin. Talvez não está em Dublin, a tua chance está aí, né, Aninha? Onde você está. E você está dizendo como é. Então, siga a Aninha, siga o Marião na Europa, siga o Vagas pelo Mundo, que está lá em Portugal falando um bando de coisa legal, mostrando mesmo como é. E eu ouço os podcasts deles, eu vou no trem de manhã, eu dou cada risada, as pessoas acham que eu sou louca. Mas é um podcast muito legal que eles falam, né? Como é morar em Portugal. Tem a brasileiras na Espanha, que eu conheci agora, que fala como é morar na Espanha, em várias cidades. Quer dizer, tem muito material, né? Para se pesquisar. E também tem muitas maneiras de você saber se a pessoa que quer te ajudar com o intercâmbio é uma pessoa honesta, é alguém que vai. Vai lá no Instagram dessas pessoas. Quer migrar para Portugal? Vai no Vagas pelo Mundo. Ó, oh, Claudinha, Amandinha, olha, eu quero ir, tem essa empresa. Ah, vocês podem me dar uma mentoria? Porque uma coisa que eu aprendi com o Marão e com o Claudinho, quem quer imigrar tem que fazer um plano, né, Aninha? Você também pode falar isso. Sim. De grana, do emocional, né? É legal isso. Dá para imigrar? Gente, dá hoje. Desculpa, não imigra quem não quer. Sim, sim. Porque eu sempre falo, como é que chama? Eu sou meio lesa para essas coisas de marca no Brasil. Mas tem a tal da vodka Ciroc, que é 500 pau na balada, né? Fih, 1 ano sem Ciroc todo final de semana, você faz um intercâmbio com o Marão, não é? Sim. 1 ano sem aquela viajada de carnaval e feriados do Brasil, você paga um intercâmbio. E você vai ganhar 2 coisas. Você vai ganhar experiência de vida, não é? Sim. E você vai ganhar, talvez, uma chance de ficar em um outro país, fazer uma nova vida, viver 2 vidas. Eu digo que imigrar é viver 2 vidas em uma. Essa é a impressão que eu tenho depois desse tempo já que eu estou aqui. Sim, verdade. Não é? Então, eu quero te fazer uma última pergunta. Não é nem uma pergunta, eu quero que assim, você seja bem sincera com as pessoas que estão nos assistindo. Não importa para qual lugar você quer emigrar. Não importa se você quer ir para Dublin, ou para Espanha, ou para Suíça só passear. Deixa uma mensagem para essas pessoas assim, como elas podem se preparar e o que não pode faltar. Eu acho que o que não pode faltar é o que você falou, planejamento, né? Porque não é fácil realmente imigrar, né? Então, se você toma a decisão, não, eu quero imigrar, né? Então, decide quando eu vou, né? Como eu vou, né? Eu realmente posso ir, né? Assim, eu tenho como ir de forma legal, né? Como que eu vou? E aí, junto dinheiro, igual você falou, você planeja financeiramente, né? Vê como você vai fazer para juntar esse dinheiro, né? Se prepara psicologicamente, porque eu acho que uma coisa muito importante é o psicológico realmente, né? Eu acho que e tá preparado para passar perrengue. Porque eu acho que imigrar é passar perrengue, não tem como, né? Falar que vai ser só mil maravilhas, né? E no começo, provavelmente vai ser muita luta, né? Até você se estabilizar, né? Eu acho que agora, depois de 2 anos, que a gente se estabilizou, assim, né? Eu acho que em todas as áreas, né? Tanto emocionalmente quanto financeiramente, né? Agora que a gente está com um trabalho melhor um pouco, né? Então, eu acho que agora que a gente estabilizou, né? Então, nesses últimos 2 anos, foi muita luta para chegar até aqui, né? Então, hoje eu digo que gosto da Irlanda, mas não é por acaso, né? Foi todo um processo, né? Para eu chegar nessa decisão, assim, não, eu gosto realmente daqui, quero viver aqui, né? E o que pode acontecer também, eu acho que é você imigrar e você não gostar, né? Então, também não ter vergonha de falar assim, não, vou voltar pro Brasil, né? Não é para mim, né? Mas... Ou talvez não foi naquele momento e depois vai voltar de novo. Ou então não é esse país, eu quero ir para outro país, né? Tem tantas possibilidades, né? Então eu acho que o principal que não pode faltar para quem quer imigrar é planejamento, né? E pesquisa, né? A pessoa pesquisar bem o país. Essas pessoas que nós falamos, porque o que tem de pessoa bacana, não, olha, Aninha, eu assim, por exemplo, você aí, eu entrevistei o Marão que é de Dublin. Eu falo sempre que a Camila que também está em Dublin. Mas tem você que está no interior de Dublin, 2 horas e meia, que está dizendo para mim que é super bacana viver aí. Sim, que tem
a chance que você encontrou seu trabalho, uma rede de apoio bacana, vê? Né? Tem várias pessoas aí com trabalhos legais, assim, que, aliás, vocês podem dar um apoio de dar um like, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Criar esse material aqui Não é não é fácil. brincadeira, não. E a gente faz tudo isso de bom coração, não é? Porque nós queremos, assim, eu sempre digo, que seja imigrando, que seja passeando, todo brasileiro deveria ter a chance de ir para fora uma vez, ver o mundo de uma outra perspectiva, sabe? E aí falar, ai, mas é caro. Gente, não é caro, é um investimento. Você não acha, Nia? Não é um Sim. investimento. E provavelmente depois você vai recuperar, né? Por mais que você gaste no É, início, né? Depois você vai começar a trabalhar e vai recuperar, né? E vai ganhar até muito mais do que você investiu, com certeza, né? Não só financeiramente, mas de experiência de vida, né? ó, tem a Cristiana, ela tá falando assim, eu morei em Dublin por um período, mas já moro no interior há mais de 10 anos e não mudo. Sim. Tá vendo? Assim, eu acho que também tem uma questão assim, como a tua família está no Brasil e você está fora do teu país, não faz diferença muito, né? Onde você mora. É, Porque você já está longe de tudo, é, né? Não faz um pouco assim, uma é. sensação dessa de. Ah, você está morando em Dublin, ok, mas se você está morando lá 3 horas de Dublin, É. só é a Tá questão. longe do mesmo Aliás, jeito, né? dá um. Não, eu preciso falar isso. Eu não posso terminar essa live. Me conta um pouquinho daquela maratona para chegar no Brasil. Eu deixei esse para o final, porque eu tenho que falar o perrengue também. Não pode, a gente já deu É, aí a moral, já levantou bastante, mas eu queria que você falasse um pouco dessa. Que saga, garota! foi. Mas sabe o que aconteceu? Foi um pouco culpa da TAP, porque a gente tinha comprado a passagem para ir pro Brasil, né? E a nossa passagem era pro dia 25. Aí tava tudo certo, a gente já tinha agendado para fazer o teste, né, de Covid que tinha que fazer para viajar aqui em Limerick na quinta-feira, né? E aí tinha que ser com 72 horas antes. Aí nosso voo foi cancelado. A TAP simplesmente cancelou nosso voo por causa da Omicron, sei lá por quê, né? E aí Uhum. passou nosso voo pro outro dia. Aí já não ia dar certo mais o teste aqui em Limerick. E aí quando eu fui olhar para marcar o teste de novo, não tinha mais vaga em Limerick. Aí eu, e agora? O que nós vamos fazer? Porque eu falei, eu não vou deixar de ir pro Brasil, né? Aí a Uhum. gente conseguiu marcar o teste só em Dublin, no aeroporto. Aí a gente Uhum. foi para Dublin, né, 2 dias antes para fazer o teste, né? A gente decidiu falar assim, ó, vamos encarar, né? Vamos fazer desse limão uma limonada, né? A gente Uhum. decidiu passear em Aventura. Dublin, passear em Dublin, né? E aí fomos. E aí também, como o nosso voo foi remarcado, a gente ia ficar 20 horas no aeroporto de Lisboa. A gente, já que nós Uhum. vamos. Que aí eles. A gente, tipo assim, no dia 25 a gente ia diretão, né? Ia sair de Dublin no mesmo dia e ia chegar no Brasil. Aí, como eles cancelaram, mudaram nosso voo, a gente ia sair de Dublin no dia 26 e ia chegar no Brasil só dia 27. A gente, tá Uhum. bom. Já que fizeram isso, vamos então sair do aeroporto, vamos para um hotel em Lisboa e vamos aproveitar Lisboa, que a gente não Que é conhecia, lindo, né? né? É lindo. Muito legal. E o melhor é que fala português, né? Né? E aí foi isso. Então a gente falou assim, vamos então encarar com leveza, né? Todo esse perrengue, né? E aí a gente foi para Dublin, fizemos o teste, ficamos lá 2 dias em Dublin, depois fomos para Lisboa, ficamos quase que um dia em Lisboa, né? Aí Uhum. chegamos no Brasil só no dia 27. Então a gente saiu de Eita, Limerick no dia garota. 24 e chegamos no Brasil só dia 27. Mas aí aproveitamos da melhor maneira, né? Que deu, né? Mas passou por Dublin. Passou o É. Natal aonde? Em Lisboa Em ou em Dublin. Em Dublin. Com um Dublin? amigo nosso que mora lá. Aí, É. fez aí já fez o caminho, né? É isso, eu acho que é meio isso, Aninha. Nesses 2 anos que você está aqui, você pode dizer um pouco que você saiu bastante da sua zona de conforto, né? Sim, Mas você cresceu, com sim, certeza, com né? certeza. Você cresceu assim no sentido de falar, eu consigo. Essa resiliência que você fala agora, eu consigo, né? Essa humildade, você, não, eu fui limpar mesmo, eu não me importava, eu queria ficar. Eu acho que é esse o espírito Sim. que a pessoa tem que pensar ao imigrar. Porque é isso mesmo, é chegar aqui, é o que eu digo. Eu sou de uma bolha, e bolha não é no sentido pejorativo de ofender ninguém, aliás, outra coisa que eu aprendi hoje é uma
estamos tendo revelações aqui na live, mas eu acho bacana falar sobre isso. Que eu vou parar um pouco de reclamar da minha vida, porque eu, por exemplo, eu me casei, então eu tinha casa, comida, alguém do país que respondia por mim se alguma coisa acontecesse, assim, alguma coisa, né? Hoje também me encontro nessa situação e, e vocês vêm com a cara e a coragem, assim, tipo, não, eu vou lá estudar, eu vou ser plaqueiro, eu vou trabalhar no pub, eu vou limpar mesmo e vou, mas eu vou conseguir, E né? sem inglês, Alguma né? experiência disso sai, O né? nosso inglês, depois que eu cheguei, que eu vi que eu não tinha nenhum básico de inglês, eu não conseguia entender nada que o povo falava. Meu Deus do céu. Então foi o Google Tradutor e foi os amigos que já falavam inglês melhor que ajudaram a gente no começo, né? Aninha, eu moro na Suíça, que fala alemão, na parte que eu moro. E além deles falar o alemão, ainda cada lugar tem seu dialeto. Então, até hoje, na minha vida, eu vou em lugares viajantes que não tem nada. Então, faz parte. É. Porque é verdade, não é? Cada cidade que você vai perceber. O inglês que eles falam é um pouco diferente, tem outro vocabulário. Então, faz parte, a gente finge que Sim. entendeu tudo e tá bom também. Eu digo assim, quando eu aprendi. Sabe um dos meus maiores orgulhos quando eu aprendi alemão? Eu não sei nem se eu posso falar isso. Mas quando eu entrava no tram e as velhinhas ficavam lá escroteando, que essas senhorinhas, assim, elas têm o dia todo para fazer as coisas, mas elas saem bem no horário do pico, assim, pra fazer. O que eu até entendo, né? Elas querem ver gente. Mas elas me xingavam e eu me sentia tão. Hoje eu me defendo. Eu não brigo com ela, com minha senhora. Desculpa, mas a senhora estava no caminho, a criança estava pedindo licença, sabe? Assim, é um orgulho É. quando você sabe falar o básico do idioma, né? E aí consegue fazer coisas, como se Sim. defender, e Exatamente. saber o que a pessoa está falando, né? É. Essa eu tenho assim, uma última dica para te dar, que eu até falei isso na live com o Claudinho lá do Vagas pelo Mundo. Sua filha ou seu filho não será brasileiro, ele será irlandês. Sim. Mentalmente. No começo, se ficar só com vocês dois, ainda tem. Mas quando vai na escola, chega em casa falando inglês. Não aceite. Fala, aqui em casa a gente fala português. Português. Porque eu acho muito importante. A cultura é o legado que você pode deixar, né? Para o seu filho, assim. Eu sempre digo que é muito importante a gente passar para as pessoas aqui, mas eles têm uma visão um pouco, eu sempre digo assim, um pouco deturpada do Brasil, só aquilo que a televisão mostra, né? Sim. Que geralmente ou é a mulher sem. Porque assim, uma hipocrisia que eu acho assim, falar, ai, brasileira, que as mulheres aqui na Beira do Rio faz topless. Mas a brasileira que usa fio dental, meu Deus, ainda vai vir muita coisa sobre isso aqui nesse desafio, sabe? E eu acho, infelizmente, a imprensa mostra o que a gente tem de negativo, o que todo país tem, mas joga para debaixo do tapete, né? Só o brasileiro tem essa coisa, a gente se mostra muito, a gente coloca mesmo as nossas vidas e a gente tem esse costume de ser o que é, e é isso que eu acho que torna o brasileiro o povo mais querido do mundo, sabe? Minha opinião. Eu fui em vários lugares e para mim, assim, o brasileiro, principalmente, minhas são tudo brasileiro, que eu falo o caso que eu quero, falo palavrão, falo de sexo, falo de fofoca, assim, entre a gente, sabe, eu consigo ser eu mesma, né? É uma rede de apoio porque você já não pode estar na sua família, né? Então, essa rede de apoio que você encontra e que você pode ser você mesma é um tesouro, assim, que você pode ter, né? Como foi o que te ajudou bastante e acredito que outras pessoas também que passaram por aqui, que imigraram como eu, como você. E eu quero te dizer assim que você é muito fofa. Obrigada. E eu quero que a gente fique em contato, porque você vai me mostrar o seu bebezinho na câmera um dia. Ó, minha aqui, minha irlandesa. Nasceu. E você é uma mulher de muita coragem, seja muito orgulhosa de você, porque
Você já é a segunda pessoa que eu converso que migrou no tempo da pandemia. E assim, para mim, que já estou aqui, que tenho uma vida, já foi dificílimo. Eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa com a minha família no Brasil, sabe? Foram vários sentimentos. Eu imagino você que teve que migrar, não tinha trabalho. Olha assim, tipo, É, você e teu marido, parabéns, porque passar por isso assim não foi fácil, mas te fez mais forte. Eu com tenho certeza. certeza. Te fez mais forte e o que vier você enfrenta. Não, por É, isso que você foi para o Brasil. Você acha que um cancelamento de voo vai me é, parar? Imagina, eu vou tomar uma em Dublin, vou em Portugal comer bolinho de bacalhau e depois eu chego lá com a minha família. E chegou, que eu vi, fiquei acompanhando. Queria te bloquear porque você ficou postando churrasco, né? Eu tenho uma raiva das pessoas que vão no Brasil e ficam postando as coisas que eu gosto de comer. Eu escrevo, eu vou te bloquear. Porque você comeu só coisa deliciosa, eu vi a sua festa karaokê com a sua família, tá vendo como eu consigo? Sua festa karaokê com a sua família, foi lá, passou seu momento, mas a tua vida agora é aí, é. né? Você falou que trocou de emprego, parabéns também, tá Obrigada. vendo? São degraus, né? É, Daqui a pouco vem. E de repente você tá aí, uma arquiteta aí, né? Maravilhosa, vou falar, conheço, falando. Né? Quero muito agradecer, Aninha, de verdade, de coração, assim, fica aí, vamos ficar em contato, maio eu tô por aí, você vem, nós vamos comemorar. É, é, como eu já disse, parabéns pela resiliência de ter ficado, pelas dicas que você deu aqui para as pessoas e deixa uma última palavra aí, pode falar o que você quiser. uhum. Quero agradecer, né, primeiramente você pelo convite, me senti muito honrada, A né, honra é nossa. de participar dessa live, agradecer a todos que estão assistindo e convidar os meus seguidores para te seguirem também, né, que eu acho também o seu Ah, perfil, assim, ajuda muito, né, mostra realmente a realidade de morar fora, né, mostra que não é só glamour, né, que tem os desafios mesmo de morar fora, né, mas que vale a pena. Eu acho que a principal mensagem é essa, não é fácil, mas vale a pena, né. eu vou vir aqui com uns conteúdos fortes sobre falar, por exemplo, que Casar com Gringo não é assim como o filme da Disney. Eu ainda não comentei. Eu vou dizer também, porque é o que eu te falei, você está falando da tua lente, né? E eu vou contar da minha, como é casar aí com os loiro alto, sueco, do olho azul. Vem Todo aí. mundo acha que é um conto de fadas mesmo, né? Hã? Que todo mundo acha que é um conto de fadas mesmo, né? Oh, meu amor, tá longe de ser. Você deve conhecer já brasileira que casou com irlandês, não? Não, É, não é ruim, não é negativo, mas tem coisas que tem que ser falada que não sim. são. Porque assim, a maioria são fotos no Instagram, nos Alpes Suíços. Vou contar um segredo aqui, que eu ia contar só no Dia dos Namorados, mas não vou contar. Aliás, quero até te convidar. No Dia dos Namorados, eu vou fazer uma live com Vagas pelo Mundo, o Claudinho e a Amandinha. E assiste a live se você quiser, entra também, porque a gente vai contar umas coisas bem bacanas lá sobre perrengue de relacionamento. Eu vou contar da minha visão, casando com nativo, ele sendo casal brasileiro, né? Aí eu fui agora na montanha com meu namorado e a gente vai num lugar lindo. Aí eu coloco aquelas fotos assim espetaculares, né? Só foto mesmo, meu amor, babadeira. Mas ninguém sabe que lá, 5 minutos depois, foi um pau porque ele queria comer hambúrguer, eu queria comer fondue. Então, essas coisas. Eu pareço uma pata doida no gelo, porque não foi a minha infância, eu não esquiei desde 4 anos, como eles, né? Aliás, eu vi criança de 2 anos esquiando, eu fiquei arrasada, mas enfim. Aliás, vem um dia aqui nos Alpes, tá? Eu vou mesmo. Dali a gente é doido pra ir na Suíça. Então, vamos organizar. Aí é o que eu digo, né? Isso não se acha que. Eu acho que eu conversei, eu recebo muita coisa pelo direct, viu? É que eu ainda estou começando a preparar o material para não ficar falando besteira, né? É um assunto muito sério. Ai, Mi, me apresenta para um suíço. Ai, Mi, tem alguém para me indicar? Eu quero cada. Aí eu penso, oh, coitada. Calma aí, moça, vamos aqui ver um pouco. Não é assim, bem assim como você está pensando, não. Mas a gente vai falar sobre isso.
E é essa história, tá lá nos Alpes, foto maravilhosa, mas assim, depois, se você quer fundir, ele quer hambúrguer, você anda devagar no gelo, ele já tá acostumado, e aí como é. Então, né, vai É, achando, não, viu, filha? Que eu tenho a impressão que elas acham que casar com gringa é como ter uma Louis Vuitton ou uma Birkin. Tá mais pra você tá carregando um saco de batata. Mas eu vou contar pra você. Então eu agradeço, Aninha. Muito obrigada, já falamos bastante. Agradeço todo mundo que participou da live. Sigam a Aninha do Toca para o Mundo. Siga o Desafios da Imigrante, porque aqui sigam Vagas pelo Mundo, sigam o Marião na Europa, segue a brasileiras na Espanha. São tudo pessoas que estão aqui na Europa inteira para dar a verdade para vocês de como é imigrar, né? Aninha, um grande beijo. Aproveita teu sábado, manda um abraço pro teu marido e nos encontramos ainda esse ano, tá? beleza. Obrigada. Então, bom sábado para todo mundo e até a próxima live. Tchau. Até, gente.